Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para o nosso momento de hoje. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a importância da matemática no nosso dia a dia. Vocês já fizeram uma pergunta? Matemática para quê? Vocês sabem como eram as vidas das primeiras pessoas que surgiram no planeta Terra? Estima-se que as primeiras populações de seres humanos tenham surgido na África muito tempo atrás. E já naquela época, ele sentiu a necessidade de efetuar cálculos matemáticos. Obviamente, eles não utilizavam números e nem letras como a gente conhece hoje. Eles utilizavam uma coisa chamada censo numérico. E isso é uma coisa que pertence até mesmo aos animais. Uma formiga, para ela saber a distância entre um animal morto e o seu ninho, ele calculava por meio das suas passadas. Então, digamos que ela encontre uma formiga morta no caminho. Ela vai saber a distância, né, dessa formiga morta ao seu ninho, contando o número de passadas dela. Se ela encontrasse 28 passadas, ela ia saber que a distância dessa formiga ao seu ninho era de 28, né? Onde aí ela não está utilizando aquilo que a gente conhece como unidade de medida, né? Um outro exemplo disso é uma espécie de cigarra muito conhecida na biologia, que ela fica a maior parte do tempo camuflada. Ela só sai à luz do dia em dois momentos: para acasalar e para morrer. E ela sai nos seus aniversários de 13 e 17 anos. Vocês perceberam que o período que essa cigarra sai é sempre em números primos, né? 13 e 17. Ou seja, números que são divisíveis por ele e por 1. Aí é uma coisa bem interessante, né? À medida que as civilizações humanas foram evoluindo, eles sentiram a necessidade de efetuar cálculos matemáticos um pouco mais refinados. Antigamente, quando eles iriam sair para caçar, né? Então, um grupo de homens, antes de sair para a caça, eles colocavam algumas pedras do balde, onde cada um colocava uma pedra. E ao voltar da caça, eles pegavam uma pedra de volta. As pedras que restavam representavam o número de homens mortos, né? Então, aí eles já, de certa forma, já utilizavam a matemática, né? E a matemática está presente em tudo. Quando o homem foi à Lua, pelos foguetes, eles sempre utilizavam matemática. No computador, tem uma matemática rigorosíssima por trás. Nos carros, nas estradas, nos céus, na terra, em todo canto tem matemática, pessoal. Por exemplo, para eles construírem a sala da casa de vocês, uma escola, tem uma matemática por trás. Porque se o pedreiro for construir uma parede sem uma matemática básica, essa parede vai cair na primeira chuva. Então, é a matemática que vai dar esse suporte de que a civilização humana precisa. E aí, a seguinte pergunta: em que eu vou usar a matemática no meu dia a dia? Hein? E aí, alunos, vocês saberiam me responder isso? Então, pessoal, a resposta que eu acho que me convence mais é o seguinte: a matemática, de todas as disciplinas que vocês estudam na escola, ela é a que melhor trabalha a capacidade de pensamento de vocês. E isso vocês vão usar seja onde for. Eu acredito fortemente que a pessoa que tem um conhecimento pelo menos básico de matemática, ela tem a tendência de se sair melhor para resolver os problemas da vida. Imagina a seguinte situação: você vai ter que fazer uma viagem de moto, de Farias Brito para Altaneira, que é a minha cidade. Para fazer esse percurso, você tem dois caminhos usuais. Um é vindo pelo São Romão, o outro pela Cajazeiras. Agora pense o seguinte: indo pelo São Romão, o caminho é mais curto, porém a estrada é mais ruim, com muitas ladeiras, muito acidentada, e em dias de chuva é bem ruim de andar. Pela Cajazeiras, o percurso é maior, mas a estrada é melhor, não é?
Então, nessa situação, você vai ter que lidar com dois caminhos, onde você vai ter que analisar os prós e os contras. Você vai ter que ver qual é o caminho que vai ser mais vantajoso para mim, para eu fazer essa viagem. Pelo São Romão ou pela Cajazeiras. Vai depender do dia, vai depender se choveu ou não. Vocês vão ter que analisar qual é o melhor caminho. Isso é matemática. Isso é pura matemática, pessoal. E a principal função de vocês terem essa disciplina na escola é para vocês aprenderem a lidar melhor em uma situação como essa, que é uma situação simples. Mas imagina uma situação super complexa, de você ter que tomar uma decisão importante que vai mudar a vida de vocês. É a matemática que vai dar esse suportezinho aí. Nas grandes navegações, onde os europeus vieram para a América, onde eu destaco os portugueses e os espanhóis, eles saíram lá da Europa, quase que do outro lado do mundo, para vir para cá. Eles utilizaram sistemas de orientação, né? Então, não adianta eles saírem de forma desordenada. Aí eles vão para o nada, né? Não é isso? Então, foi nessa época que surgiram a bússola, né? Que ajudou eles a orientá-los para ir para o caminho certo. Diga, então, eu estou saindo de Portugal. Portugal é norte. Brasil já é mais para o sul, né? Então, como eu faço esse percurso? Eu posso fazer de várias formas. Eu posso andar um pouco para o norte, eu posso andar um pouco para o leste, depois um pouco para o sul, depois eu posso andar um pouco mais para baixo. E tudo isso é a bússola que vai ajudar, que ajudou eles à época, a seguir da maneira correta. E se eles não tivessem a bússola? E se eles não tivessem nenhuma orientação? Talvez a gente não falaria o português. Talvez a gente ainda falasse tupi-guarani, não é? Então, tudo isso tem a ver com a nossa história. O ser humano é um ser histórico, é um ser cultural, tá bom? Portanto, recapitulando, a matemática ela vai desenvolver a capacidade de pensamento, de raciocínio de vocês. Isso, alunos, vocês vão usar seja aonde for. Agora, eu quero que vocês escrevam um texto de, no mínimo, 5 linhas, falando da importância da matemática na vida de vocês, tá bom? E é isso, eu espero que vocês estejam gostado.